Olá, está no ar o programa Todos os Grãos. Hoje aqui nós vamos falar do gergelim como opção para o cultivo da segunda safra, produção que vem crescendo, viu? Segundo a Conab, a conjuntura segue promissora para o gergelim, que observou aí forte expansão em Mato Grosso, Pará, e a Embrapa tem participação importante, viu, no desenvolvimento dessa oleaginosa. Meu entrevistado é João Henrique Zonta, que é pesquisador da Embrapa Algodão. O João Henrique já chegando aqui para essa conversa sobre o gergelim. Muito bem-vindo. Olá, Simone, obrigado. Prazer participar do programa com vocês. Prazer é todo nosso essa conversa aqui. A gente falou, o gergelim vem crescendo ao longo dos anos, não é? Vamos dar esse pontapé inicial. Então, ele é muito bem-vindo quando a gente fala no plantio depois da colheita da soja, João? Isso, o gergelim, nos últimos anos, ele saiu de uma cultura que era produzida basicamente por pequenos produtores, agricultura familiar, em regiões semiáridas do Nordeste, para se tornar uma cultura em grande expansão. Saímos aí de basicamente 20 mil hectares para mais de 600 mil hectares nos últimos anos, né? Segundo o levantamento da Conab de 2024, e vem se tornando uma excelente opção, principalmente para a safrinha da soja. Então, ele entra naquela janela de cultivo onde o milho safrinha já não consegue mais ter uma boa produtividade, onde o risco de perda é muito elevado. Então, o gergelim aparece aí com essa oportunidade. E aí, qual a vantagem que ele tem em relação ao milho? Ele é uma cultura que tem uma maior resistência à seca, né, por ele ser proveniente, originário de regiões áridas, né, em semiáridas da África. Então, ele tem um ciclo curto, resistência à seca, ele está com uma demanda crescente, principalmente para exportação. Então, por isso que a gente teve esse boom aí de aumento de área plantada no Brasil nos últimos anos. E a Embrapa, como sempre, vem desenvolvendo pesquisas que ajudam os produtores aí é, alavancando essa cultura nesses últimos tempos aí, porque a gente sabe, sair de uma cultura que é produzida por agricultura familiar, sem muita tecnificação, basicamente com mão de obra da família, para uma cultura tecnificada, com plantio em grandes áreas, aí de 5, 10, 20 mil hectares, produtores plantando. Então, você tem que ter mecanização do plantio à colheita, então a gente tinha esses desafios aí, a questão de qualidade de semente, que a gente foi vencendo nesses últimos tempos aí. Quanto mais vai se expandindo, mais problemas vão aparecendo, e a gente vai sempre vencendo esse desafio aí, junto ao produtor. Então, João, o gergelim é muito versátil, né? A semente ela pode virar óleo, farinha, tempero, também servir como ração animal, não é? E o plantio, quais são os meses do plantio e colheita do gergelim? Certo. Então, aqui para a região do Mato Grosso e a região do Mato Piba, geralmente ele vai ser plantado na safrinha da soja. Então, você vai plantar o gergelim final de fevereiro até a primeira quinzena de março, são as épocas mais adequadas para você fazer o plantio. Até porque não é ideal se fazer o plantio logo no início da estação chuvosa, porque ele é uma cultura que não é muito tolerante ao excesso de umidade. Então, se você plantar ele muito cedo, quando ele está na época de florescimento e crescimento da cultura, com maior expansão de área foliar, tiver muita umidade, começa a ter muitos problemas com pragas e doenças, principalmente doenças fúngicas. Então, realmente, o ideal é que se plante, se for plantar ele em safra, no final da janela de safra ou em safrinha, inclusive nesse final de janela da safrinha, onde o milho já não tem mais tanta rentabilidade. Então, ele apareceria aí como uma excelente opção justamente para essa janela de plantio. Então, não gosta muito de umidade, mas as regiões onde o gergelim se adaptou, Mato Piba, Maranhão, aí Tocantins, Piauí, Bahia, se adaptando bem? Então, se adapta muito bem. Ele começou essa expansão de área na região do Vale do Araguaia, principalmente no município de Canarana, tá? Mato Grosso, ele está descendo aqui para essa região do Mato Piba. Então, Tocantins já tem plantado bastante gergelim, uma expansão muito grande de área nos últimos anos, perto de 50 mil, quase 100 mil hectares de gergelim cultivado em Tocantins. A região do Pará também, nessa divisa aqui do Pará com Tocantins, com Maranhão, com a transição, né, de Amazônia para Cerrado, também tem expandido bastante, Paraná, Minas ali. Goiás planta bastante gergelim também. A Bahia também já fez alguns testes, aqui no Maranhão, Piauí. Então, toda essa região é apta para o cultivo do gergelim, principalmente em safrinha.
Você falou que a Bahia fez alguns testes, né? Então os produtores eles estão ainda esperando. O que está faltando para dar um pontapé, né, nessa produção? Na verdade, é mais questão de adaptação do produtor mesmo a querer mudar. O produtor está muito acostumado naquela questão de soja, milho, então ele às vezes tem um pouco de receio de introduzir uma nova cultura. Mas o gergelim tinha um problema até uns 5 anos atrás, que era essa questão da mecanização. Então, a gente não tinha muito bem estabelecido como se fazer o plantio com plantadeira, mecanização, como fazer o controle de plantas daninhas com herbicidas, e a questão da colheita, como se fazer a colheita mecanizada. A gente tinha muita perda na colheita. Então, o produtor tinha um pouco de receio. Sempre que aparece uma cultura nova, o produtor ele tem um pouco de receio. Então, ele começa testando com área um pouco menor, e à medida que ele vai vendo que o negócio vai dando certo, ele vai expandindo. Tá? Então, hoje, a gente já tem o básico de um sistema de produção de gergelim já está bem estabelecido. Basicamente, para o produtor entrar, realmente basta ele ter essa vontade de testar uma cultura nova. E outra questão é a questão do mercado. Com essa questão da expansão da exportação para o Oriente Médio, esses novos acordos que o Brasil tem feito com a China, isso vai expandir bastante também a questão da exportação e vai incentivar o produtor a também começar a entrar com mais vontade nessa questão do mercado do gergelim, tá? Mas hoje, basicamente, para o produtor começar o cultivo de gergelim, basta ele ter comércio para isso, ter para quem vender, ter acesso à semente e ter a vontade realmente de testar alguma coisa nova, além da questão do milho e da soja, que é o que ele já tem costume de fazer e às vezes ele prefere, né? Pois é, você citando aí em relação às exportações, os países asiáticos, né, Oriente Médio, eles consomem muito o gergelim, não é? Com essa produção, ainda nessa fase, vamos dizer, inicial, a produção do Brasil ainda ela pode crescer em muito, não é, João? A gente pode vislumbrar um futuro, o Brasil abastecendo com grandes quantidades, grandes volumes, esses países, a China, por exemplo, que já tem esse interesse, que já firmou aí parcerias comerciais? E com certeza. Hoje o Brasil, mais ou menos, ele é o sétimo maior exportador e ele exporta em torno de 5 a 6% do volume exportado mundialmente. E a gente tem potencial para exportar muito mais, porque a gente sabe que, eu estava dando um exemplo aqui, por exemplo, no Maranhão, a gente tem mais ou menos 1 milhão de hectares, de hectares de soja, 300 e poucos mil hectares de milho. Então, você tem uma janela de 30% dessa área, estado básico, né, de milho safrinha, fosse substituído por gergelim, você teria potencial aí para 30, 40, 50 mil hectares de gergelim, tranquilamente, só aqui no estado do Maranhão. Né? Então, você pensar em toda a área produzida com soja no país, toda a área de safrinha que existe, né, tem um potencial imenso aí para atender essa demanda crescente que vai vir, com certeza, para a expansão da cultura do gergelim. O Brasil pode ser um grande ator dentro desse mercado internacional aí de gergelim. E o nosso produto tem qualidade, né? Porque a gente consegue produzir 2 safras sem, por exemplo, o uso de irrigação. Então, a gente tem essa vantagem, são outros países que fazem uma safra só. Então, é um potencial imenso para a produção de gergelim e para a exportação depende desse mercado aí. Principalmente agora da China, né? O Brasil já tem alguns acordos, né? Já temos aí mais de 20 empresas que já estão credenciadas pelo Ministério para exportar o gergelim para a China. Então, a gente espera que vai ter um crescimento ainda maior na área plantada com gergelim nos próximos anos. Vamos esperar para ver esse crescimento todo, né? Porque interesse tem, a gente sabe que tem demanda lá fora, né? No comércio externo tem essa demanda, o Brasil ele tem essas possibilidades todas aí, né? Que você colocou para a gente. Agora, tem o levantamento da Conab, o 8º levantamento, apontando como Mato Grosso, né? A conjuntura favorável, seguindo favoravelmente ao Estado, né? Ao gergelim. Mato Grosso ainda que tenha diminuído um pouco a área, né, para o milho, segundo a safra, segundo o levantamento, ainda o estado apontado aí como um promissor quando a gente fala no cultivo do gergelim, não é? Você citando aí o Mato Piba, mas a gente coloca o Mato Grosso, o Pará também, não é? Sim, hoje o maior produtor é o Mato Grosso, né? Mais de 50% da área do gergelim está lá no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul também tem potencial, o Goiás também tem potencial. Toda a região do Cerrado do Brasil
E essa região aqui do Mato Piba, a região do Pará também, que tem bastante potencial. Então, por isso que a gente fala, é uma cultura que começou pequena, está crescendo e nos últimos anos teve esse boom aí. E ele não compete com o milho, né? Na verdade, ele é uma opção. Por isso que às vezes tem essa questão de um pouco dessa oscilação também da safra. Quando o preço do milho está bom, o produtor acaba optando por aumentar a área de milho. Quando o preço do milho no mercado está um pouco pior, ele retrai a área do milho, o gergelim vai entrar. Tem a questão climática, né? Então, o ano todo já tem uma tendência de ter um pouquinho pior de chuva, a estação chuvosa cortar um pouco mais cedo. O produtor retrai um pouco também o milho, ou quando ele atrasa um pouco o plantio da soja, né? Então ele vai colher a soja um pouco mais tarde e não consegue plantar uma área tão grande de milho. Então, o gergelim vai ter sempre esse espaço aí para aproveitar e com essa demanda de... Quando a demanda aumenta também, o preço no mercado ele também vai aumentar, então a rentabilidade aumenta e o produtor com certeza vai, com o passar do tempo, fazendo esse balanço entre milho, gergelim e outras culturas como sorgos, feijões, né, as frutas. E essa tendência é essa área plantada se estabilizar e se manter nesses 600 produtos unidades ou até aumentar em função, principalmente dessa demanda que vem agora da Ásia, né, da China. O cenário é sempre esse, onde tem demanda, pode despertar o interesse do nosso produtor brasileiro em aumentar a área, não é? Porque se o preço está bom, se tem demanda, ele vai, consequentemente, aumentando aí a sua área, a sua produção, não é? Sempre observando o que o mercado tá exigindo, atender também aqui a demanda doméstica, não é, o João? Porque você falou aí, a gente tem muitas oportunidades para expandir cada vez mais essa produção, e China, que pode ser ainda uma grande compradora, né? Já é a nossa parceira, uma grande parceira comercial do Brasil, mas pode comprar mais o nosso gergelim brasileiro. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, viu? Daqui a pouco a gente volta te perguntando em relação aos desafios climáticos, porque o gergelim é uma cultura muito forte, não é? Ela se adapta, não é? Mas daqui a pouco a gente volta para você me responder isso, viu? Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho, viu? Já já a gente está voltando com todos os grãos. Voltamos com todos os grãos. Hoje aqui no programa nós estamos falando do gergelim como uma opção, uma alternativa aí para o cultivo de segunda safra, produção que vem crescendo, viu, gente? Segundo a Conab, a conjuntura segue muito promissora para o gergelim. E eu estou conversando sobre, né, o potencial dessa oleaginosa com o João Henrique Zonta, que é pesquisador da Embrapa Algodão. O gergelim chegando como uma opção, não é, Zonta, para segunda safra, plantio pode ser depois da colheita da soja, enfim, do milho, substituindo o milho, mas é uma alternativa, como você colocou, né? Cabe ao nosso produtor observar toda a sua gestão para saber se faz esse plantio, né, se faz esse cultivo ou não. Desafios climáticos. Você falou que o gergelim, ele é muito resistente, né? Não gosta de umidade, mas é muito resistente. É uma ótima opção quando a gente fala diante desse cenário que a gente enfrenta, que o mundo enfrenta, dos desafios climáticos. A gente vê aí altas temperaturas, seca, né, atingindo os nossos estados aqui do Brasil. Então, chegando nisso, é um potencial muito grande para o produtor colocar aí o gergelim, não é, nesse cultivo. Então, realmente, com essa questão das mudanças climáticas, veranicos cada vez mais frequentes, estação chuvosa cada vez mais curta, né? Eventos extremos climáticos de secas com períodos maiores, o atraso também no início da estação chuvosa, né? Isso faz com que o gergelim se torne cada vez mais uma opção em relação ao milho, né? Porque a janela de cultivo do milho tem ficado cada vez mais curta do milho safrinha, e o gergelim, por ser uma cultura originária de regiões áridas e semiáridas da África e da Ásia, ele por si só já tem essa maior resistência à seca do que o milho. Então ele precisa realmente de uma fase inicial de chuva, ali no entorno de uns 60 dias, mas a partir daí
ele tolera esses períodos maiores de veranico e ele não precisa de tanta precipitação quanto o milho. Então, o gergelim com 400, 450 milímetros, ele fecharia tranquilamente seu ciclo. Ele tem um sistema radicular muito robusto, então ele consegue absorver água de camadas mais profundas e ele também tem uma certa resistência aos estresses hídricos, tá? E por ele ter um ciclo mais curto do que o milho, ele se adapta melhor a essas condições de janelas de cultivo, né? Estações de cultivo, estações de chuva mais curtas. Então, o gergelim teria essa vantagem aí em relação ao milho. Então, é aquela, Simone, o produtor ele vai manejar isso aí em função do tipo de solo que ele tem, da área que ele tem, da região que ele está estabelecido, né? Se o ciclo de chuva dele é mais curto, mais longo, se ele já sabe que ele tem veranicos mais frequentes. Então, olha, talvez nessa região o milho não se adapta tão bem. Então, vamos expandir a cultura do gergelim, porque ela está mais adaptada ali àquele sistema de cultivo. E hoje, com o cultivo todo mecanizado, facilitou muito essa questão da expansão da área. Eu, ultimamente, tinha esse gargalo, né? Então, hoje a gente já tem esse sistema de produção bem estabelecido, todo mecanizado, do plantio à colheita. Então, realmente, a facilidade de expansão de área está bem maior para o gergelim do que há 5, 6 anos atrás. É um ciclo mais curto, você falou da mecanização que é importante, já foi vencido esse gargalo. Aí, o cultivo do gergelim em áreas irrigadas, ô, João, como é que ele funciona? É um cultivo normal também, se o produtor quiser, é uma opção, tá? Eu estou, por exemplo, que inclusive em algumas regiões que se faz 3 safras, né, ele poderia colocar o gergelim tranquilamente, basta fazer o correto manejo da irrigação, de modo que você não irrigue, faça a irrigação tão pesada após o florescimento, que você começa a ter muitos problemas com doenças fúngicas. Mas desde que se faça o manejo da irrigação corretamente, você poderia ter, inclusive, uma elevação muito grande da produtividade da cultura, que a gente vê hoje em dia, Simone, alguns materiais têm potencial de até 1.500, 2.000 quilos por hectare. E a gente tem uma produtividade média aí de 700, 800 quilos. Então, você poderia aumentar essa produtividade aí se você tivesse uma irrigação. Tá? Então, é também uma cultura potencial para áreas irrigadas. Principalmente se pensando que, onde tem irrigação, você tem que ter culturas com alto valor agregado. Então, por exemplo, você fazer só soja e milho em área irrigada, às vezes você não consegue pagar o custo de irrigação. O gergelim, como ele é uma cultura que tem um elevado valor agregado para exportação, ele poderia ser uma opção também para entrar nessa rotação aí das culturas dentro das áreas irrigadas, pensando nessa questão da agregação de valor para a área como um todo, tá? Dependendo do ano, tem lógico essa questão de flutuação de preço, de oferta e demanda, mas o gergelim já teve épocas de até R$ 8 por quilo de gergelim vendido no mercado. Mas ele flutua na faixa de 3, 4, 5, a depender da oferta e demanda, né? Mas ele tem uma rentabilidade muito boa e comparada à cultura do milho e da soja. Então, ele teria um potencial para áreas irrigadas. Melhoramento genético, como estão então os estudos da Embrapa para, né, se obter os avanços, né, no sistema de produção, novas cultivares, quantas, né? Vamos começar. Quantas cultivares existem hoje de gergelim que o nosso produtor ele pode obter? Tá, o gergelim, quando ele começou essa expansão de área plantada, um dos grandes problemas era o acesso a sementes de qualidade, sementes certificadas e de cultivares que fossem puras. Porque basicamente se trazia grão advindo do Paraguai e ele era plantado esse grão, então você tinha uma heterogeneidade muito grande na área, então uma planta alta, uma planta baixa, uma florescia com um tempo, outra florescia com outro, era muito complicado para a produção. Isso já avançou bastante, tá? Então, hoje a gente tem basicamente umas 6 cultivares no mercado, tá? Sendo que 3 delas são da Embrapa, que é a BRS Seda, que é uma cultivar mais para agricultura familiar, porque ela é ramificada. Qual a diferença entre as cultivares de gergelim que a gente tem no mercado hoje? Algumas são ramificadas, algumas são de haste única. A haste única ela é mais adaptada para a colheita mecanizada, principalmente porque você vai ter menos perda na colheita, tá? E você tem a questão da deiscência e aderência da semente na cápsula. Um dos grandes problemas que a gente tinha no gergelim, ultimamente, Simone, e ainda é um certo problema, de perda na colheita. Por quê? Todos os cultivares que a gente tem aqui no Brasil são cultivares deiscentes. Ou seja, quando a cápsula fica madura e seca, ela abre e a semente cai. Então, no momento da colheita, se não estiver muito bem regulado, à medida que a colhedora bate, o molinete bate ali
do pé da planta, a planta balança e essa semente cai no chão. Então, tinha-se perdas aí em torno de 50% até na colheita. Isso está melhorando com a questão da dessecação, e a gente tem uma diferença entre as cultivares. Todas são deiscentes, mas algumas, a semente tem uma maior aderência à cápsula. Então, mesmo que a cápsula abre, essa semente não cai tão fácil. Então, o melhoramento genético hoje, por quê? Cultivares que sejam indeiscentes, né, que essa cápsula não se abra no momento daquela etapa seca, ou que pelo menos ela tenha uma maior aderência da semente na cápsula, tá? Para você evitar essa perda durante a colheita. Outras buscas do melhoramento é a questão da coloração, a produtividade, né, sempre uma busca aumentar a produtividade, a coloração da película. Então, hoje a gente tem no mercado películas de cor creme, películas de cor branca, e a Embrapa lançou esse ano, né, RS Pérola Negra, que é a primeira cultivar que a gente tem no Brasil registrada, né, com a coloração da película negra, que é um nicho de mercado, principalmente para a questão da culinária oriental, que absorve bastante essa semente de coloração de película negra, que é uma fica muito bonito para a culinária, né? Elas têm diferença de sabor, algumas são mais amargas, outras são mais adocicadas. Então, por exemplo, a K3, que é um material que vem advindo do Paraguai, que é o que é mais plantado hoje no Brasil, tá? Por essa questão de ele ter uma maior aderência da semente à película, mas ela tem um sabor muito amargo. Então, alguns mercados não gostam desse material, preferem um material mais adocicado, a gente já tem a BRS Seda, a BRS Anaí, já tem esse sabor mais adocicado. E também, com a expansão da cultura, vai aparecendo principalmente doenças fúngicas. Então, também busca-se no melhoramento maior resistência das cultivares à questão de doenças, principalmente manchas foliares, cercosporioses, que são as principais causas de perdas de produtividade por doenças fúngicas. Tá? Então, basicamente, o melhoramento tem buscado aumento de produtividade, é, maior aderência da semente à cápsula, né, ou indeiscência, que seria o plus aí que a gente poderia ter, né, numa cultivar que fosse indeiscente, que a gente hoje não tem, e essa questão de cor de película e resistência a doenças. Esses são os desafios básicos do melhoramento do gergelim. Alguns desafios, então, quando você fala em relação ao tamanho aí do gergelim, a gente vê aí, lógico, né, que é muito maior que a soja é muito maior que o gergelim. A gente está falando de quantos centímetros aí dessa semente? A gergelim tem milímetros de tamanho, 2, 3 milímetros, uma semente muito miudinha, parece com a semente de canola, uma semente de braquiária, realmente é um grão bem pequeno. Alguns milímetros, por isso teve todo, no início, essa perda aí, quando você fala na hora da colheita, toda essa adaptação na hora dessa mecanização, para evitar essas perdas, é um gargalo já sendo resolvido, outros em relação à pesquisa, né, melhoramento genético, você falando aí em relação às cores, não é? Eu ia te perguntar logo isso, mas você já respondeu em relação ao sabor, né? Um pouco mais amargo, um pouco mais adocicado. A preferência hoje do mercado externo e o nosso mercado aqui, o doméstico, é por qualquer coloração do gergelim ou tem uma preferência um pouco mais pelo bege, um pouco mais pela película negra? Aí vai depender do mercado. Essa questão de panificação, essa película bege, mais branquinha, ele tem uma maior aceitação. Já quando vai para essa culinária mais oriental, já querem essa película mais escura. Mas isso aí varia de mercado, a questão do sabor também varia um pouco para que ele vai ser utilizado, então, para panificação, para a parte de doces, essa película de sabor mais adocicado é melhor. Se for para a questão de tahine, para fazer a questão de extração de óleo de gergelim, então isso não importa tanto, né? Então, para fazer o óleo, qualquer um deles serve, mas hoje realmente tem essa demanda aí para basicamente a coloração creme mais esbranquiçada é que tem maior aceitação do mercado. João, para a gente encerrar aqui, o gergelim ele pode ser consorciado com o que, por exemplo? Então, quando o cultivo era feito pela agricultura familiar, em pequenos produtores, eles geralmente, a questão mais da agricultura orgânica, agroecológica, ele utiliza o gergelim em consórcio. Então, ele vai com consórcio com milho, ele vai com consórcio com feijão, com abóbora, qualquer outra cultura que ele queira consorciar ali. Inclusive, nesse tipo de sistema de produção, o gergelim, além de ter essa questão do alimento para a família, ele também é utilizado como uma fonte de proteção às outras culturas, por exemplo, proteção de formiga.
O gergelim, o pessoal corta e espalha ali na área, que ele também trabalha, tem esse poder de inseticida. A formiga tira a folhinha do gergelim, leva para dentro do formigueiro, e cresce um fungo ali que mata a formiga. Então, ele também é utilizado para isso. E para a cultura em grandes áreas, a gente tem começado a trabalhar, desde o ano passado, de fazer a questão da integração do gergelim com o braquiária. Tá? Antigamente era mais complicado, porque não se tinha herbicidas, né, que poderiam fazer o controle da braquiária, porque da mesma forma que faz o consórcio do milho com a braquiária, a gente também pode fazer o consórcio do gergelim com a braquiária. Então, planta-se os dois juntos, utiliza-se um herbicida graminicida para segurar um pouco o crescimento da braquiária, porque ela não pode competir, né, com o gergelim, principalmente no início do desenvolvimento da cultura, que o gergelim tem um desenvolvimento um pouco mais lento. Então, a gente segura aquela braquiária ali. Depois que você colhe o gergelim, você poderia ter aí o sistema com a braquiária formada, ou para pastejo de animal, ou também para a questão de trabalhar a proteção do solo, melhoria de matéria orgânica. A gente sabe todos os benefícios da braquiária para o sistema de cultivo, né? É um estudo inicial, a gente tem 2 anos mais ou menos, 1 a 2 anos estudados, mas a gente espera validar isso ao longo do tempo. O produtor também tem essa opção de plantar o gergelim integrado com a braquiária. Tá certo, João Henrique, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no nosso programa Todos os Grãos para falar dessa evolução aí, não é, da produção do gergelim aqui no Brasil, que pode atender não só ao nosso mercado doméstico, mas também no mercado exigente, né, o mercado externo. João, muito obrigada, viu, aqui por essa conversa, né, essa análise toda quando a gente fala do gergelim, das pesquisas sendo desenvolvidas aí pela Embrapa. Obrigada e até uma próxima oportunidade, viu? Eu agradeço o passo, Simone, obrigado, e a Embrapa está sempre à disposição aí para quando precisar. E obrigada a você também pela sua audiência aqui com a gente no programa. E continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. Tchau, tchau e até um próximo programa.